amigos, estamos aqui para mais uma transmissão a propósito do segredo de Fátima. E continuamos ainda abordando o terceiro segredo de Fátima. Antes de entrar na matéria, eu queria mais uma vez agradecer os comentários que eu tenho recebido, elogiando a matéria exposta, e agradeço e fico muito contente de que faça bem a essas pessoas. Com isso, nós vamos chegando ao final do assunto Fátima. Depois, eu pretendo continuar a tratar de assuntos importantes, sempre sob o prisma da escola de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que, a meu ver, foi uma pessoa magnífica, extraordinária. Eu o conheci durante décadas, e as exposições dele esplêndidas, as formações deles são sólidas e eficazes. Bem, vamos então começar. Vamos ver hoje a seguinte questão, que chegou em dado momento da vida de João Paulo II. Ele disse o seguinte: ao parecerem-me já amadurecidos os tempos, julguei oportuno tornar público o conteúdo da chamada terceira parte do segredo. Isto foi na alocução na audiência geral de quarta-feira, de 17 de maio de 2000. Bem, aqui já tem algo que os estudiosos se perguntam, e que é o seguinte: o comum do público não se dá conta. Ao parecerem-me já amadurecidos os tempos. O que significa amadurecidos os tempos? A opinião pública estava convertida, o comunismo tinha terminado, a crise na sociedade tinha sido vencida, a crise na igreja tinha sido debelada, ou as coisas estavam de uma tal maneira já trabalhadas na opinião pública que eles poderiam revelar um segredo sem que ele produzisse efeito nenhum, que foi o que aconteceu. Eu não estou levantando uma hipótese, eu estou mencionando um fato. O terceiro segredo foi revelado e não produziu efeito nenhum. Vamos adiante. Muito do que chamamos o mistério de Fátima ocorreu durante o pontificado de João Paulo II. Desde logo o atentado contra ele, perpetrado na Praça de São Pedro no dia 13 de maio de 1981. Veja que coincidência, 13 de maio de 1981, ele circulando na Praça de São Pedro é alvo de um atentado. Ele foi recolhido na clínica Gemelli, e depois de já recuperado no mês de julho, ele pede o texto do chamado terceiro segredo de Fátima para lê-lo. E pergunta, não? Ele assumiu em 78. Será que ele não leu nada até 81? Bem, quando ele leu, ele acreditou que ele era o Papa referido no texto. Então vejam, ele acreditou que ele era o Papa referido no texto. Uma coisa inteiramente subjetiva, inteiramente pessoal, uma impressão pessoal, e que depois foi passada como se fosse aquilo mesmo, que ele estivesse certo. Bom, dizia ele que Nossa Senhora havia feito um milagre, desviando a bala que o mataria. Por isso ele não morreu, e por isso ele seria o Papa mencionado no segredo. O Papa do segredo morre, conforme nós vamos ver. No terceiro segredo, publicado pelo Vaticano, em 13 de maio de 2000, existe realmente a figura de um Papa que morre assassinado por soldados, mas não dá o menor indício da ocorrência de algo que evitasse o assassinato do mesmo.
e de toda a gente morta juntamente com ele. Quer dizer, no terceiro segredo não há nada que diga que aquele assassinato seria evitado. Evidentemente, fica claro que só se a mensagem de Fátima tivesse sido cumprida. Bem, ademais, a cena seguinte mostra dois anjos com regadores de cristal que, segundo o texto, recolhem o sangue dos mártires para despejá-lo sobre as almas que, em consequência, se aproximam de Deus. Bom, nós nos perguntamos: que efeito a suspensão do martírio do Papa provocou na coleta do sangue dos mártires feita pelos anjos? Só o Papa ficou livre do martírio? Ou também os demais que, conforme o texto, morreram com ele, também ficaram libertos do martírio? E nesse caso, aquele mérito do martírio, daquele sangue, como é que seria reposto? Como é que seria reposto? Então não haveria mais aquele sangue de mártires? Vejam como é tudo muito misterioso, é tudo muito confuso. As autoridades do Vaticano envolvidas no tema do terceiro segredo transmitiram ao público católico a convicção de que era ponto pacífico que o milagre que poupou o Papa João Paulo II da morte o consagrou como o Papa mencionado no terceiro segredo. E o Vaticano deu por realizada a profecia do terceiro segredo sobre o Papa que é assassinado. Inclusive, de tal maneira isso foi feito que, no ano seguinte, em 13 de maio de 82, João Paulo II foi a Fátima, levando a bala que depois foi incrustada na coroa de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora da Cova da Iria. Isso tudo era para dar como certo que esse aspecto da morte de um Papa no terceiro segredo tinha ficado resolvido. Bem, por outro lado, após o falecimento da irmã Lúcia, foi publicado um livro que era o diário espiritual dela, chamado Um Caminho sob o Olhar de Maria, pelo Carmelo de Coimbra, de 2013. Bom, nessa biografia, narra a irmã Lúcia nas páginas 264, 265 e 266 que, quando recebeu ordem de escrever o chamado terceiro segredo, foi tomada por um fenômeno estranho. Bom, eu queria dizer que eu tenho esse livro comigo. Amigos meus trouxeram para mim direto do santuário. Bom, a irmã Lúcia, então, quando ela recebeu a incumbência de redigir o segredo, ela, durante vários dias, tentou redigir o texto, mas sua mão se recusava a escrever. Ela conseguia escrever qualquer outra coisa, mas o texto do terceiro segredo não. Ela atribuía essa dificuldade a uma contradição interior terrível. Ao mesmo tempo em que Deus a havia mandado guardar o segredo, ele mesmo o mandava revelar através de seus superiores, que o representavam. Tal dilema a impedia de cumprir o que lhe era pedido. Em dado momento, ela sente que alguma coisa lhe tocou o ombro. Era Nossa Senhora a qual lhe disse: preste bem atenção. Não temas. Quis Deus provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz e escreve o que te mandam. Não, porém, o que te é dado a entender do seu significado. Quer dizer, aqui fica claro que Nossa Senhora, nós vamos ver mais na frente, a dispensou de escrever o que ela entendia do que ela ia escrever. Vamos em frente. Depois de escrito, disse Nossa Senhora, né? Encerra-o num envelope
fecha-o e lacra-o e escreve fora que só pode ser aberto em 1960 pelo cardeal patriarca de Lisboa ou pelo senhor bispo de Leiria. Portanto, o segredo devia ter ficado em Lisboa ou em Portugal. Lúcia só então pôde escrever o texto, o qual assim começa. Vejam bem. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que mo mandais por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria, e de vossa e minha santíssima mãe. Olha, aqui tem um mistério, que é o seguinte. Por que essa introdução colocando o bispo de Leiria em primeiro lugar, à frente de Nossa Senhora? Se conforme está narrado, Nossa Senhora a tinha mandado pessoalmente que escrevesse, ela já estava autorizada, como ela fez quando ela escreveu a primeira e segunda parte. Diz, vou narrar a segunda parte primeira e segunda parte do segredo, que já estou autorizada pela Mãe de Deus. Por que não o escreveu pura e simplesmente? Estranho. Além disso, se compaginarmos a segunda com a terceira parte publicada do segredo, veremos que a segunda parte é muito mais assustadora que a terceira. Por que então essa dificuldade para com a terceira parte, se ela mesma escrevera a segunda 3 anos antes, sem sentir tal dificuldade? Mais ainda, logo após Nossa Senhora ordenar que Irmã Lúcia colocasse o texto do segredo no envelope, o qual só poderia ser aberto em 1960 pelo cardeal patriarca de Lisboa ou pelo senhor bispo de Leiria, o mesmo livro, Um Caminho sob o Olhar de Maria, traz o seguinte texto da Irmã Lúcia. Então vejam bem. Então, na página seguinte, onde estava o texto que eu li antes. Vejam só. E eu vou levantar um pouco coisas também que não são claras. E senti o Espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. E nele vi e ouvi. Então, olha só. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Que ponta da lança é essa? Se desprende da onde? Vejam, não tem. De repente vê uma ponta de lança que se desprende, não sabe da onde, e toca o eixo da terra. A terra estremece, ela estremece montanhas, cidades, vilas e aldeias, com seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem de seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo, num redemoinho, moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. Uma coisa estranha, que ela, no final da vida, ela estava dizendo que Deus não castiga ninguém. Como Francisco I também disse, que Deus não castiga ninguém. Veja que ela é muito clara. Ela diz, é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. Então, como é que é isto? Depois vem uma frase assim, o ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Bom, não se falou de guerra, não se está falando de guerra. Não se está falando de ódio, de ambição nesse sentido. O que a gente subentende é um ódio profundo contra Deus por parte da humanidade pecadora que está sendo punida. Mas essa frase está posta aqui, assim, artificialmente. Depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: atenção. No tempo, uma só fé, um só batismo, uma só Igreja Santa Católica Apostólica. Na eternidade, o céu. Bom, isso é completamente antiecumênico. Isso é completamente anti-Concílio Vaticano II.
Porque o Concílio Vaticano II diz que todas as religiões são boas, que a liberdade de religião deve existir, etc. Ele não disse que as outras religiões condenavam ao inferno. E, no entanto, aqui, nessa visão que ela teve, ela afirma, repito, depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja santa, católica e apostólica. Estou repetindo, não? Isso aqui nós sempre afirmamos, os católicos há 2000 anos afirmam isto. Isso é publicado e ninguém levanta que isso é completamente avesso a todo o rumo que a Igreja tomou depois do Concílio Vaticano II e que deixou de revelar o segredo por causa disto. E continua. Na eternidade, o céu. Esta palavra céu encheu a minha alma de paz e felicidade, de tal forma que, quase sem me dar conta, fiquei repetindo por muito tempo: o céu, o céu. Apenas passou a maior força do sobrenatural, fui escrever e fi-lo sem dificuldade, no dia 3 de janeiro de 1944, de joelhos, apoiada sobre a cama que me servia de mesa. Então ela escreveu sem dificuldade o terceiro segredo. Olha, se nós formos ver com cuidado esse último texto que eu li, primeiro que essa postura anti-ecumênica fica muito claro. Se tem essa referência na igreja, uma só fé, por que não existe nenhuma referência a essa crise na igreja, nas três partes do segredo? Uma vez que nada é mais grave do que isso na Terra, e, no entanto, há essa menção no diário espiritual da irmã Lúcia, exatamente no momento em que ela escreveu o terceiro segredo. Depois, o que Nossa Senhora a dispensou de escrever e que não está aqui? Aqui aponta uma catástrofes enormes que vão tragar humanidades inteiras e tudo. E está também escrita essa referência à crise na igreja, que não está mencionando a crise na igreja, mas está reafirmando aquilo que a igreja, pós-concílio, sempre negou. Bom, então parece lógico considerarmos que a dificuldade da irmã Lúcia em escrever o terceiro segredo estaria na parte interpretativa do mesmo, a qual Nossa Senhora dispensou-a de escrever, e não na parte que foi publicada. Bem, o que se pode conjecturar daí? É que a parte interpretativa é tão terrível e que ela não tinha coragem de escrever e entregar na mão do clero aquilo. É uma hipótese que eu levanto. Imagine se naquela época ele escrevesse que uma crise que tomaria conta da igreja a desfiguraria completamente, chegando a dar a impressão a muitíssimos católicos que ela morreu. Nós sabemos que a igreja é imortal. Mas quem vê hoje, de tal maneira, as diferenças com relação à igreja tradicional, fica com a impressão que a igreja morreu. É uma prova de fé e de fidelidade nossa continuarmos fiéis. Bom, isso talvez tenha ido por aí, porque é a única coisa mais grave que pode ser e que ela não conseguiria escrever. Bem, por outro lado, se for assim, mesmo que Nossa Senhora dispensou de escrever alguma parte, aquelas pessoas que sentem a falta de uma interpretação no texto do terceiro segredo não estariam erradas. Que realmente o segredo pede uma interpretação. Bom, mas logo em seguida, o mesmo livro, Um Caminho sob o Olhar de Maria, traz a seguinte frase:
a interpretação do texto cabe à Igreja. Vejam que isto é estranho. Ora, uma tentativa de interpretação foi elaborada pelo Vaticano e o próprio cardeal Ratzinger, responsável pelo texto interpretativo, deixou claro na época que tal texto não é infalível. Logo, a explicação interpretativa do que Nossa Senhora quis dizer não coube à vidente que recebeu a revelação diretamente, mas ao Vaticano? E quem publicou essa interpretação diz que ela não é indiscutível. Será que a interpretação do Vaticano corresponderia exatamente à interpretação que Nossa Senhora fez a irmã Lúcia conhecer? E por que Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia não escrever a interpretação e autorizou diretamente a Igreja a dá-la? Onde está o sentido verdadeiro, inequívoco, do sentido que Nossa Senhora dava para aquilo que foi revelado? Bem, aqui vem a outra pergunta, que é o seguinte: por que o Vaticano pediu um envelope com o terceiro segredo 3 anos antes de sua data de revelação? Bem, Nossa Senhora mandou a irmã Lúcia escrever do lado de fora do envelope que continha o segredo que este só poderia ser aberto em 1960 pelo Patriarca de Lisboa ou pelo Bispo de Leiria. No início do ano de 1957, 3 anos antes da data marcada por Nossa Senhora para a sua revelação, o Vaticano mandou pedir o envelope e o manteve fechado durante 43 anos, sem que nenhum Papa o quisesse revelar. Ora, exatamente durante esse período, a Igreja e o mundo emergiram numa crise espantosa. Por quê? Será que, ao pedir o envelope com o segredo em 1957, já havia a intenção do Vaticano de não revelar em 1960? Porque a realização do Concílio Vaticano II, provavelmente já então almejado por progressistas infiltrados na Santa Sé, terá algo a ver com isso? A proximidade das datas do envelope com a convocatória do concílio, então a data era 1960, o concílio foi convocado em 1961, sugere a pergunta. Vejam como é lógico, tudo isso é muito lógico. Depois, outro aspecto, a estratégia usada para a publicação do terceiro segredo. Outra questão que se põe é com relação à maneira como o terceiro segredo foi revelado. Por que razão, estando viva e lúcida, a única testemunha das aparições, não foi pedida a ela, irmã Lúcia, que lesse publicamente o texto que estava sendo revelado? Daria muitíssimo mais peso. Será que as autoridades vaticanas não o quiseram? Ou ela mesma não o quis? Por quê? Seria tão natural, lógico, conveniente que ela lesse. Por que ela não leu? Outro fator para aumentar ainda o mistério e nebulosidade está no que o jornal Il Gazzettino de Veneza, de 14 de maio de 2000, publicou. Lembra que o texto foi revelado em 13 de maio de 2000. O artigo de autoria do jornalista Giancarlo Zizola diz, preste atenção nisto, há um aspecto paradoxal no fato de ser o Papa Wojtyla a desferir um golpe mortal nas especulações ideológicas a propósito de Fátima, pela sua instrumentalização anticomunista, e dar uma contribuição definitiva à purificação da Mariologia católica face às manipulações dos círculos integristas. Quer dizer, aqueles que interpretavam a mensagem de Fátima do ponto de vista anticomunista, que Nossa Senhora veio para impedir os erros da Rússia. Então, esses, segundo ele, instrumentalizavam
a Fátima. E o segredo foi publicado para desautorar isto. Era evidente que o confisco das visões dentro de uma estratégia política entrava em crise com o desmoronamento do sistema soviético. Daí a distorção produzida pelos círculos vinculados ao tradicionalismo católico. Lute Celeste, que era a campanha da TFP na Itália. Centro Lepanto, que era do Roberto De Mattei, por sua vez coligados com a brasileira Tradição, Família e Propriedade, que também era do Dr. Plínio. Lúcio Celeste e a Tradição, Família e Propriedade eram de Dr. Plínio. E que também nós tínhamos campanhas grandes nos Estados Unidos, etc. Bom, em vários países, não só nesse, em vários outros países. Bem, que se valeram em 1997 da ocorrência do 80º aniversário das aparições para um grande encontro em Roma. Realmente foi realizado um grande encontro em Roma, quando as aparições cumpriram 80 anos. Então foi feito esse encontro, diz ele, com o objetivo de relançar em formas mais atualizadas a tradicional simbiose entre Fátima e o anticomunismo, tomando como alvo não só a China e Cuba, mas também as legislações dos estados secularizados, considerados suscetíveis dos castigos divinos previstos no terceiro segredo. Quer dizer, nós equávamos com grandes campanhas, que eram inclusive as responsáveis por mandar muita gente a Fátima, nós equávamos que o comunismo era contra Fátima, que Fátima veio para impedir o comunismo, e etc, etc. O sentido do anúncio feito pelo cardeal Sodano se traduz numa rápida desvinculação política do mito de Fátima. Então, Fátima é um mito? Quer dizer, criou-se aquilo é uma mentira? Premissa para uma valorização da sua natureza simbólica. É mais um sinal de que o pontificado neste ano jubilar se move não apenas com um viés claramente profético, mas também não hesita em adotar atos explícitos de dissociação das redes tradicionalistas que queriam cooptá-lo em outros pontos de seu programa. A recusa de aprovar a reivindicação dos conservadores em favor de um novo dogma mariano sobre Maria medianeira e corredentora é, no campo mariológico, a interface ecumênica da decisão de acabar com o uso político e apocalíptico da mensagem de Fátima, simplesmente ordenando a sua publicação integral com um comentário adequado do ex-santo ofício. Então tinha que publicar o texto e um comentário adequado do que se deve pensar daquele texto. Bom, nós nos perguntamos se a intenção foi essa, o texto aquele é original? Ou é um texto feito para ajudar a produzir esse efeito? Foi calculado para produzir esse efeito, porque as campanhas estão subindo muito. E, graças a Deus, ainda continuam muito fortes. Na mesma linha, o então órgão oficial do Partido Comunista Italiano publicou L'Unità, que é o nome do jornal, domingo 14 de maio de 2000. O Mistério na Política do Vaticano. Título do artigo. Autor, Alceste Santini. Há 2 meses do mea-culpa, de 12 de março, pelos erros e crimes cometidos por homens da Igreja, com a Inquisição e o antissemitismo no período do poder temporal dos papas, quer dizer, na realidade, o Papa João Paulo II pediu perdão aos judeus pela Inquisição que foi feita por santos. São Pio V era inquisidor, São Pedro de Abos era inquisidor, São Raimundo de Penaforte era inquisidor, e etc. Então, João Paulo II exaltou em Fátima a religiosidade popular alimentada pelas aparições de Nossa Senhora. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, Nossa Senhora veio a Fátima para provocar umas aparições para alimentar a piedade popular,
É o único sentido que tem isto, não tem mais nenhum outro. E realmente, lá em Fátima é assim que as coisas são tocadas. Continua. É de se relevar a oportunidade temporal com a qual se decidiu revelar o terceiro segredo, um modo de não alimentar as especulações da direita católica e laica, que, no clima da Guerra Fria e das polêmicas pós-conciliares dos anos 70, agitava hipóteses apocalípticas, tomando como base o misterioso terceiro segredo. Ora, não fomos nós que criamos hipóteses apocalípticas. Foi Nossa Senhora que disse claramente. E esse texto que nós lemos do Diário da Irmã Lúcia também fala disso. Ali tem muita coisa apocalíptica afirmada ali. Bem, deve-se reconhecer ao cardeal Ratzinger o mérito de ter sempre dito que a revelação do terceiro segredo nada teria acrescentado ao que já se sabia. Ora, se isto é assim, a revelação foi feita de uma maneira a não produzir efeito nenhum. Vamos em frente. Tais interpretações da mídia italiana não foram desmentidas pelo Vaticano. Ora, qual foi a estratégia apontada por Zizola, que é do Il Gazzettino? Publicar o texto do terceiro segredo sem dar-lhe a devida importância, portanto diminuindo o seu valor intrínseco? Ou publicar um texto cujo conteúdo não corroborasse o que tais campanhas repetiam da mensagem de Fátima, deixando no vazio o que essas campanhas propagavam? O texto do terceiro segredo, quando da sua revelação para favorecer tal efeito? A verdade é que, como foi feita essa publicação do terceiro segredo, o Vaticano procurou dar como caso encerrado para o mundo o segredo de Fátima. O fato concreto é que o efeito da revelação do terceiro segredo sobre a opinião pública de nada valeu para a sua conversão e recuperação moral, imersa que está na tremenda decadência em que se encontra o rebanho católico e também o mundo. Será que Nossa Senhora veio do céu à cova da Iria 6 vezes para isso? Bem, terminado o pontificado de João Paulo II, em 2005, o Vaticano deu a mensagem de Fátima em seus aspectos principais: o Papa Mártir, o segredo e a consagração da Rússia, como totalmente revelada, realizada e acabada. Hoje a mensagem de Nossa Senhora, dada em Fátima, pertence ao passado. E cada dia vai se tornando mais distante no horizonte dos acontecimentos, sobretudo religiosos. Então, nos ambientes católicos, nas igrejas, salvo raríssimas exceções, o assunto Fátima acabou. E ele foi selado, ele foi lacrado com o final do pontificado do Papa João Paulo II. Agora vejam como a coisa vai mais longe. O cardeal Ratzinger fez uma importante revelação. Em seu livro Segredo que acompanha o Papa, a experiência de Fátima no pontificado de João Paulo II, Aura Miguel, uma jornalista portuguesa, acreditada na sala de imprensa da Santa Sé, gravou no dia 26 de junho de 2000, portanto, um mês e pouco depois da revelação do segredo, essa resposta do então cardeal Ratzinger a jornalistas explicando por que o terceiro segredo não foi revelado em 1960. Isso está na página 146 do livro dela, que eu possuo. Segundo Aura Miguel, o então prefeito para a doutrina da fé, que era o cardeal Ratzinger, recorda que o tempo da publicação ainda não tinha chegado em 1960. Atenção, porque se vivia no limiar do concílio e da grande esperança de encontrar uma relação positiva entre mundo e igreja, e também de abrir um pouco as portas fechadas do comunismo. Quer dizer, foi para facilitar
aproximação com o comunismo. E que também no tempo do Papa Paulo VI ainda se estava na digestão, por assim dizer, dos problemas colocados pelo concílio. Palavras do cardeal Ratzinger. Se o texto tivesse sido publicado, não haveria compreensão suficiente, evidentemente da parte da opinião pública católica, né, com relação ao que o concílio ia fazer. Ora, fica claro, pelas palavras do cardeal Ratzinger, que a revelação do terceiro segredo de 1960 teria inviabilizado o concílio e, portanto, tudo quanto se lhe seguiu em decorrência. Por isso, o segredo não foi revelado para dar curso à investida progressista do Concílio Vaticano II. É uma dedução evidente, lógica, daquilo que ele disse. Além disso, as palavras do cardeal Ratzinger esclarecem por que Nossa Senhora havia determinado que o envelope fosse aberto em 1960. Evidentemente, por causa que estavam trabalhando o concílio e outras coisas. Não abri-lo foi uma desobediência a ela, clara e explícita. Será que Nossa Senhora tensionava evitar, assim, o concílio e suas decorrências? Como, por exemplo, a suspensão da missa de quase 2000 anos? Ora, o texto publicado no Terceiro Segredo não tem conteúdo para suspender um concílio universal. Absolutamente. Quem lê o texto que foi publicado não calça esta explicação que o cardeal Ratzinger deu a propósito da não revelação do segredo em 60. Nebulosidade, mistério. Quando de sua viagem a Fátima em 13 de maio de 2010, Bento XVI acrescentou mais uma nebulosidade nesse assunto. Noticiou a France Press no dia 14 de maio de 2010. Estaria enganado quem pensasse que a missão profética de Fátima foi cumprida. O homem pode desencadear um ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompê-lo. Destacou no local onde, segundo a tradição, ocorreram as aparições. Recordou também que as profecias são mensagem contra o egoísmo horrendo de nações, de raça, das ideologias de grupos de indivíduos. Veja, são comentários todos aéreos que ninguém entende nada. O Senhor sempre nos disse que a Igreja sofrerá até o fim do mundo. Havia antecipado ao responder aos jornalistas que o acompanhavam na terça-feira no voo em direção a Portugal. Quando revelou o texto do Terceiro Segredo, o então cardeal Ratzinger disse que o texto se referia ao passado. Já em 2010, conforme a citação acima, ele disse que a mensagem de Fátima ainda não tinha sido inteiramente cumprida. Nebulosidade, mistério. Em seu pontificado, Bento XVI não abordou oficialmente uma só vez a questão da consagração da Rússia. Após a irmã Lúcia ter dito em 89 que o céu tinha aceito a consagração que João Paulo II fizera em 84, para ele era ponto pacífico que estava atendido o pedido de Nossa Senhora. É sabido que Francisco I fez uma consagração do mundo à Virgem de Fátima em 2013. Portanto, mais uma coisa, parece pura e simplesmente para constar apenas, porque não preencheu em nada as condições que Nossa Senhora pediu. Fora isso, o Papa Francisco ainda não fez uma referência séria à mensagem de Fátima, nem à consagração da Rússia. Pelo contrário, usando sua característica fórmula de dar uma no cravo e outra na ferradura, embora tenha canonizado os pastorinhos Francisco e Jacinta, em 13 de maio de 2017, expressou-se da seguinte maneira na Cova da Iria. Então vejam, a Virgem Maria, do Evangelho venerada pela Igreja Orante, palavras dele, não me lia, ou uma esboçada por sensibilidades subjetivas a que vem segurando o braço justiceiro de Deus
pronto a castigar? Uma Maria melhor do que Cristo, Cristo como juiz impiedoso, mais misericordiosa que o Cordeiro imolado por nós? Então ele está atacando Nossa Senhora. Ele está dizendo que o que se tem com relação a ela é exagerado. Grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça quando se afirma, em primeiro lugar, que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, como mostra o Evangelho, que são perdoados pela sua misericórdia. Devemos antepor a misericórdia ao julgamento, e em todo caso o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Naturalmente, a misericórdia de Deus não nega a justiça, porque Jesus tomou sobre si as consequências de nosso pecado juntamente com a justa pena. Não negou o pecado, mas pagou por nós na cruz. Assim, a fé que nos une à cruz de Cristo, ficamos livres de nossos pecados. Ponhamos de lado qualquer forma de medo e temor, porque não se coaduna em quem é amado. Ora, eu vou fazer uma interrupção, isso é doutrina protestante. Quer dizer, crê em Deus e peca fortemente. Se você não pecar, você não está acreditando na misericórdia de Deus. Ora, é por causa da misericórdia de Deus que eu posso fazer o que bem entender e pouco somar em ser fiel a Ele ou não? Onde é que está o caráter desses filhos de Deus? Onde é que fica? Bem, sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Esse é um dito, a meu ver, típico, vamos dizer, sibilino. Que de jeito nenhum, se eu tenho Deus por Deus, Nossa Senhora por Nossa Senhora, eu não peco porque existem os mandamentos. Por amor a eles, eu não peco. Então, admirar a justiça de Deus, de Nosso Senhor, por que Nosso Senhor não perdoou os vendilhões do templo e foi e deu de chicote neles? Por que ele não ficou quieto e disse, coitados, eles são bons, no fundo eles são bons. Por que ele pegou o chicote? Quer dizer, isto não é real. Essa argumentação é furada. Continua. Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho ao encontro dos outros, é aquilo que faz dela, Nossa Senhora, um modelo eclesial para a evangelização. Possamos, com Maria, ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, perdoa tudo. Mas a própria irmã Lúcia falou os castigos que Nossa Senhora prometeu. Isto é assim? De onde é que vem isto? Depois nós perguntamos, se Deus perdoa tudo, para que conversão? Claro, que sentido tem a gente pedir conversão se Deus perdoa tudo? Se Ele perdoa tudo, para que contrição? Arrependimento? Se Ele perdoa tudo, por que Nossa Senhora veio à Terra pedir conversão, mudança de vida em Fátima? Se Ele perdoa tudo, para que fazer peregrinações a Fátima? Se Ele perdoa tudo, para que praticar a religião? Então vejam que é um dito muito terrível isso. E por que Nossa Senhora ameaçou um grande castigo se o mundo não se convertesse? Por que dizer isso em Fátima, na mesma ocasião que canonizou os pastorinhos, cujas fisionomias fotografadas expressam uma imensa seriedade que a visão do inferno e a expectativa dos dias futuros, terríveis, caso a mensagem não fosse obedecida, lhes causou? Qual terá sido a intenção do Papa Francisco ao dizer palavras que equivalem a lançar a mensagem de Fátima no vazio? Quer dizer, essas palavras dele foram uma pá de cal em cima da mensagem de Fátima. Espero que Nossa Senhora atue e não diminua a devoção a ela e mesmo as peregrinações. Agora, de tudo isso que foi dito, e também nas outras aulas, vejam o seguinte. Essa miríade de fatos, embora nebulosos, que eu apresentei como misteriosos, nebulosos, apresentam uma coerência, um denominador
comum, sem pretendermos fazer um juízo de intenções, mas, objetivamente falando, todos contribuem para neutralizar o efeito regenerador da mensagem sobre a opinião católica. Pelo contrário, contribuem possantemente para dar curso e favorecer as reformas comuno-modernistas estabelecidas como meta no Concílio Vaticano II, para que cheguem às suas últimas consequências. Além disso, esse conjunto de elementos projeta sobre muito do que foi publicado a respeito da mensagem de Fátima uma incerteza, uma desconfiança, uma tristeza. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, com seu feeling profético comprovado, se referiu numerosas vezes em reuniões onde trazia à baila o assunto Fátima, que havia muito mistério envolvendo a mensagem e todo o tema Fátima. Os fatos alinhados neste capítulo mostram de sobejo que ele tinha razão. Por outro lado, vejam que a revista Zenit, de 19 de maio de 2000, publicou Cardeal Ratzinger. Ele era ainda cardeal. O terceiro segredo de Fátima não é um dogma de fé. Claro, não é um dogma definido pela igreja e tudo. O sentido dele dizer isto vem agora. Cidade do Vaticano. O terceiro segredo de Fátima se deve reduzir a seus justos termos. Não é um dogma de fé, como tampouco o são o resto das aparições marianas. O cristão é livre de crer nelas ou não, mas sobre estas coisas é melhor evitar toda forma de sensacionalismo. Isso aqui foi antes, isso foi publicado 19 de maio, mas o que ele disse aqui foi antes da revelação do segredo. O texto completo do segredo será apresentado dentro da primeira quinzena do próximo mês de junho. Esse é o comentário, né? O comentário de acompanhamento que está preparando a Congregação para a Doutrina da Fé vai servir de moldura para o texto do segredo, no seu preciso contexto histórico. De todos modos, é evidente a relação entre o atentado de João Paulo II em 1981 e as revelações da Virgem em 1917, aos 3 pequenos videntes de Fátima. São declarações do cardeal Joseph Ratzinger, que hoje publica o Diário Romano La Repubblica. Então vejam bem, dizer que não é um dogma mesmo, mas nem toda verdade é dogma, e no entanto existe muita verdade que não é dogma. O dogma tem que ser definido pela igreja, tal. Mas na maneira dele dizer, desacredita um pouco a questão de Fátima. Mas, para aqueles que querem acreditar, tem que considerar como que aconteceu com João Paulo II, o atentado contra João Paulo II, como sendo ele o Papa de Fátima. O cardeal, ele principal responsável da publicação, explica em que ponto está o trabalho. Então, aqui estava sendo preparada uma interpretação da mensagem. E olha o que ele diz. Queremos publicar quanto antes todo o terceiro segredo de Fátima, com o comentário e o quadro histórico de referência. Quer dizer, para ser interpretado segundo eles. Mas ele mesmo disse antes que não era dogma. Bom, o trabalho vai muito bem. Informa também que a comissão está formada sobretudo por historiadores e teólogos, com o objetivo de redigir um documento que seja útil a todos e que será apresentado em uma convocatória normal da Sala de Imprensa do Vaticano. O repórter pergunta para ele: é possível prever outras novidades ou outras clamorosas surpresas em torno a esse terceiro segredo de Fátima? Não, nada, responde o cardeal Ratzinger. Não haverá novas surpresas.
E mais, creio que no final o segredo será reduzido à sua exata dimensão. Não se deve esperar demais destas revelações privadas que, ainda quando representam para quem o deseja uma ajuda na sua oração, na sua vida cristã, não são certamente essenciais para um cristão. Veja, aqui diminui. Portanto, me parece também importante deixar nos seus justos termos estas coisas. Não pensar no sensacionalismo, nas coisas extraordinárias, senão nas coisas fundamentais do cristianismo. Bom, não existe dogma de fé em matéria de aparições, sublinha o cardeal. O repórter pergunta: se pode, portanto, não crer no que ocorreu em Fátima ou em Lourdes? Responde o cardeal: certamente se pode não crer nas aparições, responde o prefeito da congregação da fé. Repito, não estamos diante de dogma de fé. Aí ele pergunta, o repórter faz uma pergunta que pega ele assim meio... Se pode não crer também, o repórter pergunta, na relação entre o terceiro segredo de Fátima e o atentado ao Papa João Paulo II do 13 de maio de 81? Ele diz, resposta, a relação entre o atentado e o terceiro segredo é evidente. Está nos fatos, conclui o cardeal Ratzinger. Quer dizer, aqui ele pontifica que é assim e pronto. Então pode-se não se crer, mas isso é evidente que é assim. Como é que é isso? O cardeal Ratzinger, na conferência de imprensa na Sala Estampa, foi enfático ao afirmar que não se tratava de uma interpretação oficial e que, portanto, de forma alguma, a Santa Sé pretendia impô-la como tal. Isso quando foi revelado a tal interpretação dos teólogos. Pelo que se deduz, está facultado aos estudiosos tentar aprofundá-la ou mesmo oferecer novas perspectivas de interpretação. É o que estou fazendo aqui. Feita assim a publicação do segredo pela própria Congregação para a Doutrina da Fé, tal fato conferia, de certo modo, um caráter oficial à publicação do segredo. Quer dizer, a Santa Sé assumiu aquela perspectiva do segredo. Lamento que tenha me alongado um pouco, mas me parece que ficaria incompleto se eu não dissesse tudo o que foi dito. E até a próxima.